Endometriose. Este é o tema de hoje. Nós vamos falar um pouco, né, gente? Porque é tão extenso esse tema e eu vou trazer alguns tópicos que são os mais importantes que eu considero em termos de informar as pessoas para que elas entendam o contexto. Se são portadoras, como eu fui um dia de endometriose, vamos entender um pouquinho melhor ainda que existe tratamento, sim, podemos aliviar as dores com terapias naturais e eu vou explicar um pouquinho sobre isso agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, nós temos 8 milhões de mulheres com endometriose. Isso, gente, 8 milhões, dos quais 7 milhões de mulheres têm a vida afetada pela endometriose, o que significa que um percentual não tem sintoma, mas a grande maioria sofre as dores e sofre todo o processo que envolve ser portadora de endometriose, tá certo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Endometriose, ela afeta as mulheres em idade reprodutiva, é verdade. Essas mulheres são as que sofrem mais dores e têm outros problemas. Entretanto, aquele organismo da mulher, ele tem algumas alterações que mesmo após a menopausa, aquele organismo ainda se ressente. E eu vou explicar para vocês por quê. O que é o endométrio? O endométrio é o tecido interno que reveste a parte interna do útero. É ele que recebe o embrião acoplado. Então, é um tecido que é permeado de líquidos, de nutrientes, e é esse tecido que acolhe esse embrião e nutre até que a placenta seja formada. Então, gente, se existe a chegada do embrião, do bebezinho que vai nascer, tá tudo certo, o ciclo se fecha e aí a gestação vai adiante e o bebê nasce. Se não tiver a fecundação do óvulo e o embrião não anida ali, o que acontece? Ele será expulso, ele vai se descamando e então a mulher menstrua. Ocorre que, em dado momento, esse fluxo que deveria descer, não desce. E aí, o que acontece com ele? Para a gente entender um pouquinho do que acontece com ele, nós temos que ir lá na medicina tradicional chinesa e entender que quem rege o sistema de reprodução feminina é um outro órgão. E que órgão é esse? É o fígado, gente. É o fígado. O fígado, ele é absolutamente importante no corpo da mulher, claro, no corpo de todo mundo, mas no da mulher, porque rege a parte de reprodução. E aí, ele é o mestre, é o maestro que rege a orquestra dos outros órgãos, dos sistemas nossos. Por quê? Porque se o fígado está desintoxicado, ele rege essa orquestra de órgãos lindamente. Então, tudo fica no lugar. Mas quando ele se exausta, quando ele trava ou quando ele adoece, gente, aí não tem jeito, aí para tudo. É o fígado que rege toda a nossa parte hormonal do corpo. É ele também que trabalha toda a parte de circulação de energia vital no nosso corpo. É também o fígado que transporta proteínas e as distribui pelo nosso corpo todinho. Essas proteínas levam os hormônios e coloca cada coisa no seu lugar. Só que o que acontece? Se essa modulação, se essa circulação de
energia vital, se ela bloquear, se ela tiver uma parada em algum lugar, o que acontece é que esse fluxo de energia ou ele trava, estagna, que é muito comum acontecer, ou em dado momento ele inverte o sentido. O que significa isso? Que o movimento da energia pode sofrer alteração. Quais são esses movimentos, então? Ou movimento de descida, ou de subida, ou de concentração, ou de expansão. E é aí que acontece o grande problema quando existe um bloqueio no nosso fígado, quando esse bloqueio de circulação de energia ocorre no fígado. E se este fígado não consegue reger bem essa orquestra e não consegue reger, gente, a música perde a melodia. Uma vez que esse maestro cansou e o fígado não está mais cumprindo o seu papel, esse movimento de subida, descida, concentração, expansão, ele fica meio bagunçado, ele perde um pouco a noção do que fazer, certo? É aí que as células do endométrio, que deveriam descer, resolvem passear e elas sobem e elas podem sair pelas trompas e vão cair aonde? Na cavidade abdominal da mulher. E aí é que a coisa começa a ficar muito interessante do ponto de vista da compreensão de como as dores começam a chegar no corpo dessa mulher. Quando o fígado está travado, adoecido, cansado, fica um monte de dúvida. As células endometriais ficam se perguntando: e agora? Para onde nós vamos? O maestro não está regendo essa orquestra. E aí elas ficam desorientadas. E uma vez desorientadas, elas não sabem exatamente o que fazer. É como se o sentido fosse invertido. E aí existe o termo da menstruação reversa, retrógrada ou reversa, que é justamente porque inverte o sentido. Em vez de descer a menstruação, o sangue sobe, saindo pela trompa. E aí, gente, ele tanto pode, as células do endométrio, elas podem cair tanto na parte do próprio ovário, elas podem cair na bexiga, elas podem cair no intestino, elas podem parar na vagina, porque elas não vão descer, elas vão se acomodando por ali e ali fica. Só que por que é que isso gera muita dor? Porque estas células estão visitando locais aos quais elas não pertencem. E se elas não pertencem a esses locais, então aquele órgão, seja o intestino, seja a bexiga, seja a parede, a própria trompa pelo lado de fora, seja o ovário, eles começam a sinalizar para o corpo de que elas estão fora do lugar, eles ficam desesperados, querendo avisar o corpo que ali tem células que não pertencem àquele local. Elas pertencem a um outro local, elas saíram fora do local. E aí acontece a inflamação como forma de sinalização do corpo para que o cérebro mande socorro, mande as células de defesa para lá para retirar essas células. Ocorre que este sistema de defesa, ele, por vezes, ele acaba não enxergando essas células. É como se ele as visse lá, mas não enxergava, não está percebendo. É como se ele, entre aspas, permitisse que essas células ficassem nesse local. E uma vez
que estas células ficam nesse local, a inflamação vai aumentando, porque o corpo continua querendo avisar o cérebro de que tem célula fora do lugar, mas ocorre ainda uma coisa. Todo mês, esta célula que saiu de dentro da parte interna do útero, ela também volta a descamar. Só que agora não tem para onde sair aquela descamação daquele sangue, não tem. Então, ali ela continua, mas ela continua dentro do abdômen feminino. E aí, se ela estiver próximo às regiões de bexiga, de intestino, muitas vezes essa mulher vai ter uma dor lancinante. Ela pode ter cólicas, ela pode ter dores locais, por quê? Porque ali tem uma inflamação que está atrapalhando o funcionamento de um órgão. Então, imagina uma bexiga que tem ali as células endometriais nela. O funcionamento fica prejudicado e o corpo tentando avisar. E aí ele não consegue se livrar, porque agora não tem por onde sair. Se as células de defesa do corpo não estão indo lá para retirar desse local estas células, então ali começa a haver uma inflamação cada vez maior. E a cada mês que passa, as dores só pioram. Então, gente, nós já sabemos que quem rege o aparelho reprodutor feminino é o fígado. Olha só a notícia que eu estou trazendo para vocês. Segundo a medicina tradicional chinesa, é o fígado quem rege essa parte. Se ele tá com algum probleminha lá, ou gordura, ou metal tóxico, ou alguma intoxicação medicamentosa, algo aconteceu com esse fígado e ele não consegue se recuperar, mês a mês, ele mantém-se travado. E aí, aquele processo que começou não para mais, não tem fim. Por isso também muitas mulheres com endometriose têm enxaquecas muito grandes por causa desse fígado e também têm enjoos muito intensos, também pelo mesmo motivo. Então, elas têm essas dores localizadas, são dores, gente, de 0 a 10, às vezes a gente fala, de 0 a 10 tá quanto sua dor? A pessoa fala, tá 20, tá 50. Tamanho desespero a pessoa tem pelas dores que ela provoca. E aí a gente entra num contexto outro, porque essa dor pode tornar esta mulher, inclusive, incapacitada das suas tarefas e das suas atividades cotidianas, sejam elas qual for, em que âmbito for, familiar, profissional, enfim. Então, é por isso que nós temos sim que socorrer essa mulher. Existe sim a possibilidade de socorrer esta mulher. A endometriose, ela tem estágios. No primeiro estágio, ela tem, logo que é o comecinho, né? Ela tem pontos muito isolados, então às vezes a pessoa nem sente nada. A mulher não sente dor. No estágio 2, aí já tem um pouco mais de focos e até começa um tecido cicatricial ali. No quarto estágio, já os focos são múltiplos. Eles são tanto superficiais quanto profundos e são no útero, no intestino, além das aderências serem mais densas e firmes. Em geral, é quando os cirurgiões fazem a indicação de tratamento cirúrgico para a questão da endometriose e é uma das formas de tratamento para um estágio 4 e às vezes até no estágio 3, dependendo da indicação. Processo inflamatório tem uma escalinha, né? Dor, calor, rubor, edema e
perca de função. E aí dá para entender esse contexto de tratamentos sob as várias óticas. Por quê? Porque quando esse órgão perde a função que a pessoa chega próximo à infertilidade e às vezes à infertilidade propriamente dita. Então, é por isso que nós temos que cuidar e tratar bem antes do processo. Mas já deu para entender, né, gente, que simplesmente usar um bloqueio hormonal ou uma supressão hormonal não basta. Porque não basta tirar apenas o hormônio. Você tira o hormônio, mas as células que estão dentro do abdômen dessa mulher vão continuar em atividade. Elas não vão parar. Então, às vezes, o útero é retirado em cirurgia, mas aquelas células ainda permanecem no corpo da mulher. Por quê? Às vezes, no processo cirúrgico, o cirurgião fez o melhor que ele pôde, mas tem célula que ele não enxergou. E com o passar do tempo, essas células podem retornar, sim, o processo. E com o tempo, elas podem vir a trazer novamente desconforto e depois uma dor leve e depois uma grande dor para essa mulher. Então, existe reincidência de processos cirúrgicos, sim, existe, mesmo que a pessoa tenha retirado esse útero. Mas olha só que interessante. Então, o uso do DIU também, com o uso do DIU também acontece a mesma coisa. Imaginem só que o nosso sistema reprodutivo, ele acabou de chegar na vida de uma menina adolescente. Então, ela menstruou pela primeira vez, teve a menarca, primeira menstruação. Bom, demora de 5 a 8 anos para esse sistema reprodutivo começar a aprender como funcionar corretamente naquele organismo. Porque é um processo de aprendizado, é um processo onde esse aparelho reprodutor ele vai ser amadurecido. Mas acontece que atualmente as meninas têm a primeira menstruação, 2, 3 meses depois, já começam a tomar anticoncepcional, seja por uma indicação médica ou seja para não conceber. Então, se essa menina que acabou de menstruar, se essa adolescente começa já a pensar em anticoncepcional, o corpo dela, que demoraria entre 5 a 8 anos para amadurecer, ele não teve essa chance. Ele ficou parado no tempo. E daí é a mesma coisa que você pega uma criança, põe lá no primeiro ano, ela faz o primeiro ano, o segundo ano, você tira ela da escola, ela para no tempo, e aí lá na frente, de repente, do nada, você quer que ela faça uma pós-graduação. Mas ela não passou pelo processo de aprendizado da escola. Ela parou no segundo ano. Ela não tem como entender todo o resto que ela tinha que ter aprendido e exercitado. Então, não adianta querer exigir que aquele organismo do nada volte e comece a funcionar plenamente. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo para essas meninas e também não vai dar certo para as mulheres que tomam anticoncepcionais por muito tempo. Por quê? Porque não é o estímulo do hormônio natural do corpo dela. Ah, mas não é hormônio? É, mas é sintético. Não é o natural que o seu corpo fabrica. Mesma coisa com o anti-inflamatório, com o analgésico. O nosso corpo fabrica o anti-inflamatório, mas o anti-inflamatório que os corpos da Soraya fabrica
não é o mesmo anti-inflamatório que o corpo do meu esposo fabrica. É diferente. Mas o anti-inflamatório sintético, que é esse que a gente compra na farmácia, se eu tomar, ele vai fazer efeito, mas aí ele traz outros danos colaterais para estômago, para fígado, de novo ao fígado, né? Que o meu natural não tem problema nenhum, ele convive super bem, ele é amiguinho dos meus outros órgãos. Então, nós temos que prestar muita atenção. O que é que nós estamos, de que maneira nós estamos tratando os nossos órgãos internos e o que é que estamos esperando deles. Veja só, quando o sistema de defesa, nosso sistema imune, não enxerga ou permite aquelas células que estão passeando, aquelas células endometriais que estão passeando fora do lugar delas, e eles permitem que elas ali permaneçam, é porque eles estão ou não enxergando, ou eles não estão enxergando bem. Mesmo o corpo sinalizando com inflamação ali, ele não está enxergando. Então, gente, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar um óculos nesse sistema imune. Nós temos que ajudá-lo a enxergar de forma natural aquela inflamação. Porque quando ele enxerga aquela inflamação, aí ele manda tudo que ele tem, porque aí o estrago até já está grande, ele manda tudo que ele tem. Só que antes de pôr esse óculos nesse sistema, o que nós temos que fazer? Fortalecer esse sistema. Então, nós temos que pensar se o sistema imune ele está enfraquecido por algum motivo, se o fígado, coitado, tá lá, tá intoxicado, ele não tá bem, ele não está na sua plenitude, ele não tá conseguindo reger a orquestra dos nossos órgãos. E o sistema imune também não está muito bem, então nós temos que começar a pensar de que forma vamos corrigir, em que sequência nós vamos corrigir, quais técnicas do ponto de vista terapêutico nós podemos utilizar para corrigir aquele organismo daquela mulher, porque cada mulher é única. A causa e a sequência de uma mulher pode não ser da outra, mas o resultado final é a endometriose. Então, nós temos que entender aquele organismo e tratar aquele organismo. E se o sistema, olha que interessante, gente, se o sistema imune não está tão forte, ele não está enxergando bem as células endometriais fora do lugar delas, ele também não deve estar enxergando muito bem outros micro-organismos que estão no corpo feminino, certo? Muito bem. E aí o que acontece? Acontece que, por exemplo, quase que 100% das mulheres que têm endometriose, pelo menos em grau 3, 2, 3, 4, certamente, todas essas mulheres têm, em geral, essas mulheres têm infecção urinária recorrente. Por quê? Porque esse sistema imune, ele está enfraquecido. E aí, o corpo dela não dá conta, ela toma medicação, e aí sim, olha isso, ela vai tomar medicação para infecção urinária, e em geral é antibiótico que vai piorar a condição de células de defesa do corpo. E aí o fígado, que já tá, coitado, todo desesperado para se recuperar, vai receber aquela carga de veneno, de antibiótico, né? E isso vai ser um ciclo que não vai acabar, porque uma coisa vai puxar outra. Isso não tem fim. Você tem que encontrar uma maneira de bloquear esse processo.
E aí sim, as técnicas naturais, elas podem ajudar. A terapia natural entra justamente nesse momento. Então, nós podemos ver que esta questão da endometriose, ela é muito mais ampla do que olhar apenas para a parte hormonal. Então, nós temos que começar olhando qual é o sistema de pertencimento que a pessoa tem. A célula já não se sente pertencente a dentro do útero, porque ela já resolveu ir para fora. Ela está buscando coisas novas. Veja, quando o endométrio ele está se formando ali para receber uma vida, certo? Só que, do ponto de vista emocional, esta vida nem sempre é só um embrião. Às vezes, a mulher está dando vida não a um embrião, mas ela está dando vida a um projeto. E às vezes é um projeto de vida. E que se não acontece, ela fica tão frustrada. E tão frustrada que ela começa a buscar fora e o corpo dela acaba refletindo isso. Por que isso, Soraya? Lembra daqueles movimentos que eu falei para vocês? Da medicina tradicional chinesa, movimento que desce, que sobe, que concentra, que expande. Então, na hora que ela frustra, aquele movimento de descida, ele não desce mais, ele frustrou no meio do caminho, e aí ele precisa sair por algum lugar. Ele, em vez de concentrar e descer, ele concentra, sobe, expande. E é por isso que o emocional dessa mulher, ele é muito preocupante. E nós temos que dar atenção, porque é nesse momento que muitas dessas mulheres têm uma ansiedade que ela é quase que incontrolável, ou uma depressão por conta da exaustão de tanta inflamação, mas também do ponto de vista emocional, por esta busca. E é neste processo que existe um grande estresse da própria mulher frente à sua vida, porque ela não viu aquele projeto de vida nascer e crescer, ficou frustrado, e também quem está à sua volta também por vezes não compreende o que está acontecendo com essa mulher. E aí não é de estranhar, porque enquanto portadoras de endometriose, na maioria dos casos, nem nós mesmas conseguimos identificar o que está acontecendo conosco. É muito comum, quando conversamos com mulheres que são portadoras de endometriose, que elas sempre expressem que estão sempre em último lugar. Elas sempre socorrem todas as pessoas à sua volta e vão se deixando, elas nunca se colocam como prioridade. Elas estão sempre em segundo plano, em terceiro, quarto, quinto plano. Então, esse autocuidado dessa mulher, em geral, ele não existe. Ela está sempre colocando em prioridade outras pessoas. Sim, ajudar as pessoas é muito importante. Entretanto, nós temos que nos colocar como prioridade justamente para conseguir ajudar ainda de forma melhor essas pessoas. Se estivermos bem, conseguimos ajudar muito mais. Então, recapitulando, a endometriose é um processo inflamatório que é uma resposta ao fato das células do tecido endométrio ter ido para fora do lugar, dentro da cavidade uterina, e o corpo tenta avisar o cérebro que é para mandar retirar aquelas células de lá.
E se elas não saem, mês a mês, aquelas células vão ressangrando, ressangrando e não tem por onde sair. E aí pode sim começar a se tornar algo um pouquinho mais complicado e a gente tem que tratar, porque o sistema imunológico tem que ser o quê? Ele tem que ser tratado, cuidado, para que ele comece a enxergar novamente o que ele precisa fazer, ele precisa recuperar a sua função. Então, nós temos que socorrer esse sistema imunológico para que ele vá lá e cumpra a função dele. Nós também precisamos cuidar do fígado, porque se esse fígado ficar livre de toxinas, livre de gorduras, se ele ficar limpo, ele vai começar a reger essa orquestra, corrigir os instrumentos que precisam ser corrigidos, ele vai deixar aquela música linda tocando no nosso corpo. Então, nós temos que deixar o nosso fígado tinindo, nós temos que colocar esse maestro tocando lindamente, ajudando o fígado a se recuperar. Nós vamos ajudar com que o nosso sistema hormonal vá retomando as suas funções. Então, é possível sim, devagarzinho nós vamos conquistando e em boa parte a gente tem um resultado muito interessante com essa recuperação dos hormônios naturais do nosso corpo. E claro, né, gente, se a gente está falando de detox de fígado, nós temos que pensar também no nosso intestino, né? Então, temos que modular o intestino, temos que deixar o nosso corpo preparado da melhor forma possível, porque um intestino saudável vai fazer com que todo o resto se organize. E o que dizer do rim? O rim. Nós vamos ter que beber muita água, mas muita água e água na quantidade certa, 0,35 ml por quilo de peso dia. Por quê? Porque estamos fazendo uma desintoxicação. Então, nós temos que fazer esse volume de água para que o nosso corpo não fique sobrecarregado com água demais, mas tenha água suficiente para mandar a toxina embora. Então, é muito importante que o rim esteja também funcionando adequadamente. E, claro, na maioria dos casos, nós vamos ter que socorrer esse órgão também, né? E aí, gente? Um organismo que está dessa maneira, obviamente que nós temos que saber como é que está a parte de metal tóxico, como estão as vitaminas, os sais minerais, como que estão os ácidos graxos, como é que está esse organismo, o que nós vamos precisar corrigir, né? E nós vamos descobrir tudo isso de forma que este organismo tem a chance de se recuperar com seus próprios recursos anti-inflamatórios, com seus próprios recursos de analgesia, com seus próprios recursos que seria uma memória natural de recursos, para que a gente tire essa memória sintética de recursos externos. E aí nós vamos conseguir fazer a modulação natural do nosso próprio organismo. E quais são os tipos da endometriose? Nós temos a endometriose superficial, essa é a mais comum em geral, sem tanto sintoma. Nós temos a ovariana, que em geral é quando existe o endometrioma, que é uma célula que ficou muito grande grudada no ovário e em geral ela pode levar até a incapacitação, aquele ovário perde a função dele, ele fica inutilizado. Então, o endometrioma
ele é um segundo tipo de endometriose. E temos a endometriose profunda, que é quando acomete o intestino, a bexiga, enfim, ela é muito mais severa e as dores mais agressivas. Então, em geral, essa é a que sempre tem indicação cirúrgica. Lembrando que não é porque teve a indicação cirúrgica que ela nunca mais vai voltar. Ela pode reincidir. E, em geral, ela volta. A endometriose volta. Nós temos que saber, já falamos agora, né, pouco, que se o sistema imune não estiver lá enxergando as célulazinhas que ficaram, ela pode reincidir, sim. Então, temos que prestar atenção nesse todo. Ah, Soraya, mas como que eu vou saber se eu tenho endometriose? Então, você precisa fazer exames. Vá só ao ginecologista, seu ginecologista, ele vai solicitar ultrassom transvaginal ou endovaginal e vai solicitar exame de sangue também, específico. Você vai ter o diagnóstico certinho se você tem ou não tem, ou qual tipo você está, em que estágio você está. Você terá o diagnóstico fechado pelo seu médico ginecologista. Então, gente, já deu para saber que não é facinho, né? Só tirar o hormônio que dá certo. Não, tem todo um outro contexto que nós precisamos tratar para equilibrar o corpo dessa mulher que porta endometriose. Claro que eu trouxe de forma muito resumida tudo isso para vocês, numa linguagem simples, que é a minha linguagem, gente. Eu sou assim mesmo, eu falo assim. Quem eu atendo sabe que eu sou assim mesmo. Mas é porque eu penso que nas coisas simples nós conseguimos nos entender, nos compreender melhor e encontrar caminhos de forma mais fáceis e mais viáveis. Soraya, quais terapias podem me ajudar dentro do universo de terapias naturais? Olha, tem um leque bem grande de terapia natural que pode socorrer a mulher com endometriose, dada a monta de áreas que nós precisamos tratar, né? Então, nós temos a auriculoterapia, que é muito, muito interessante para tratar endometriose. Nós temos biorressonância eletromagnética, que faz uma varredura completa no organismo da pessoa e traz informações muito preciosas. Nós temos uma varredura completa de vitaminas, de minerais, de metais tóxicos e uma gama gigantesca e um grande alcance de possibilidades de verificação de como está o organismo da pessoa do ponto de vista ortomolecular. Temos os florais de Bach, que são reguladores emocionais, moduladores emocionais. Nós temos aromaterapia, que é maravilhosa para tratar endometriose. Nós temos cromoterapia, que é maravilhosa também para tratar endometriose. Nós temos biomagnetismo medicinal, que é muito interessante também. E como saber quais técnicas usar para cada mulher? Como combinar essas técnicas? Aí, gente, cada organismo é único. Cada organismo tem a sua orquestra de técnicas que, quando combinadas de forma correta, na sequência correta de aplicação, aquele organismo flui rumo à saúde. É muito maravilhoso, ele flui rumo ao equilíbrio. E aí sim, aí nós temos a certeza de que a forma, a sequência, o como, é um encontro maravilhoso entre o terapeuta e essa mulher, e esse cliente, essa cliente. Por
quê? Porque o terapeuta entrega o seu melhor e a cliente faz também a sua parte no seu melhor. Resultado só pode ser uma bênção. Então, o resultado só pode ser harmonia e equilíbrio daquela pessoa, daquele organismo. É bastante informação, né, gente? Eu imagino que ainda ficaram muitas dúvidas. E aí eu vou deixar uma caixinha tira dúvidas amanhã aqui no Instagram e vou pedir para você, deixa sua dúvida lá. Ficou com dúvidas? Ah, vamos tirar essa dúvida. Onde nós vamos tirar essa dúvida que você vai deixar na caixinha de perguntas amanhã, numa live na sexta-feira. Sexta-feira, uma linda live, tira dúvidas. Eu vou responder as perguntas das caixinhas de perguntas nessa live da sexta-feira. Vai ser às 20h30, aqui no Insta. E ainda teremos uma participação especial com a doutora Elaine Lerner. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês, junto com a doutora Elaine, um ponto de vista jurídico sobre endometriose. Olha que bacana, tá vendo? Bastante informação de valor para você, porque a gente precisa entender esse contexto, nós merecemos fazer um autocuidado lindo, justamente para poder conseguir ajudar muitas outras pessoas a partir de nós. E aí, esse Reels fez sentido para você? Esse Reels te ajudou? Você gostou? Foi bom? Deixa um comentário para mim. Nossa, eu vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês, gente. Vocês não têm noção como eu fico feliz de receber o comentário de vocês. Sim, a gente sabe, todo mundo fala para comentar aqui no Instagram, mas não é isso. É que se eu entender aquilo que vocês querem saber, eu consigo trazer conteúdos melhores, cada vez mais interessantes para vocês. E eu vou ficar muito feliz, porque afinal de contas, há 35 anos eu sou terapeuta naturalista. E a coisa que eu mais gosto de fazer é ajudar pessoas. Então, deixa o seu comentário aí e compartilha com mais alguém que você sabe que vai gostar desse Reels. Vamos ajudar juntos mais pessoas, tá bom? Então, fiquem com Deus e saudações terapêuticas.